Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, sou o professor Valdenor, trabalhar com vocês na disciplina de matemática, tá? Nós vamos iniciar com uma revisão, tá, de expressões numéricas, tá? Porque elas serão muito utilizadas no decorrer de nossas aulas, tá bom pessoal? Então vamos revisar, recapitular jogo de sinais, tá bom? Tá certo? Porque de início o nosso conteúdo é geometria analítica, onde vamos calcular por exemplo, distância entre dois pontos, nós vamos precisar do conhecimento básico de raízes, tá? Raiz quadrada. Então vamos explorar apenas raiz quadrada, tá? Não há necessidade das propriedades a princípio. Mas nós precisamos também saber trabalhar com o jogo de sinais, seja na multiplicação, na adição e subtração ou multiplicação e divisão. Também precisamos da noção de determinantes. Vamos também ver nessa revisão determinantes de ordem 3, tá? Matriz de ordem 3, tá ok? Então a regra de Sarri, que é a mais utilizada. Muitos leem sarros. Então vamos iniciar a nossa revisão com as noções básicas, a matemática básica, tá certo? E expressões numéricas. Para resolver uma expressão numérica, nós precisamos lembrar dos conhecimentos básicos de adição e subtração, tá certo? Vamos fazer algumas observações em relação a isso. Por exemplo, em relação à adição e subtração, nós precisamos lembrar que sinais iguais, tá? Sinais iguais, o que acontece? Você soma, tá? E repete o mesmo sinal. Então, olha aqui o exemplo. Soma-se, ó, sinais iguais, ó. Vou somar. 2 mais 2, 4. E repete o mesmo sinal. Então, se é positivo, positivo, repete positivo. Sinais iguais, ó, negativo e negativo. O que eu faço? Soma-se. Soma-se, tá? Então eu vou somar 2 mais 2, 4. E vou repetir o mesmo sinal. Se é negativo, vai negativo. Ok? Agora, isso para os sinais iguais, vou repetir o mesmo sinal. E se os sinais forem diferentes? E se os sinais forem diferentes? Vamos lá. Sinais diferentes, o que eu vou fazer? Ao contrário. Eu vou subtrair, tá? E vou repetir o sinal do maior termo absoluto. E vou repetir o sinal do maior termo absoluto. Então, olha aqui o exemplo. Ó. Menos 5 mais 2. Sinais diferentes. Vou subtrair. 5 menos 2, 3. Qual é o sinal do maior termo absoluto? Então, o sinal do maior termo, seja o termo é 5. Tá? Então, esse é o sinal do maior termo absoluto. Então, é menos. Então, vai ficar negativo. Sinal diferente, eu vou diminuir ou subtrair e dar o sinal do maior termo absoluto, tá bom? Tudo bem? Certo. Olha aqui outro exemplo. 5 positivo menos 2. Então, veja, o sinal, sinais diferentes, subtrai. 5 menos 2, 3. Mas qual é o maior sinal? O sinal do maior termo absoluto agora é o do 5, ó, positivo. Então, fica positivo. Tudo bem? São coisinhas simples, pessoal, que nós vamos sempre estar utilizando na matemática. Vamos aqui agora, jogo de sinais, com relação à multiplicação e divisão. Olha como é simples. Nós temos que lembrar o joguinho de sinais, ó. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Isso aqui nós vamos sempre utilizar, tá? É claro que nós vamos lembrar, gente, tenham cuidado. Quando se tratar de multiplicação e divisão, pessoal, então se eu tenho na mesma expressão multiplicação, divisão, tá? Multiplicação e divisão na mesma expressão, primeiro tem que sair resolvendo na ordem. Se a multiplicação resolve primeiro a multiplicação, depois a divisão, tá certo? Sempre da esquerda para a direita, ó. Tem divisão, multiplicação. Resolve primeiro a divisão, depois a multiplicação. Porque isso é uma casca de banana, tá certo? Isso pode levar você a erro se você não seguir a ordem. Tá bom? Se tiver parênteses, primeiro parênteses, claro, depois colchete, depois chave. Tem que seguir essa ordem, tá bom? Agora, tem multiplicação, adição, subtração. Primeiro, claro, multiplicação, tá? Ou divisão. Posteriormente, adição e subtração ou vice-versa. Tudo bem? Ok. Então, nós precisamos dessas noções. Temos um exercício, vamos responder o exercício usando essa ideia, tá? Essas noções básicas da matemática. Bem, pessoal, aqui vamos à raiz. Daqui nós vamos explorar a raiz quadrada. Por quê? Porque no nosso conteúdo, geometria analítica,
nós temos a distância entre dois pontos. Então, a distância entre dois pontos, nós vamos muito utilizar a noção de raiz quadrada. Então, nós temos aqui a raiz, tá certo? Raiz enésima de A, onde eu tenho que o meu N aqui, ó, representa o índice desse radical. N é o índice do radical. O Azinho é o meu radicando, que está dentro da raiz, é o meu radicando. E o resultado aqui é a minha raiz, tá? Bem, esse aqui é o sinal de radical, tá? Esse símbolo aqui é o sinal de radical. Pessoal, se o N aqui, ó, se o índice é 2, então nós temos o nomezinho raiz quadrada. A raiz quadrada é quando o índice for igual a 2. Então, se o índice é igual a 2, raiz quadrada. Só que tem um detalhe, ele não precisa aparecer, pessoal, lembra? Quando não aparece esse índice, é porque a minha raiz é raiz quadrada. Eu dou o nome de raiz quadrada quando não aparece, tá bom? Que é o que nós vamos utilizar a partir de agora nas questões envolvendo geometria analítica, especificamente distância entre dois pontos. Então veja aqui, por exemplo, raiz quadrada de 4. Quanto é que é raiz quadrada de 4? É 2, certo? Pois 2 vezes 2 é 4. Lembrando que a radiciação, tá, é o inverso da potenciação. É o inverso da potenciação. Então, eu posso fazer assim, ó, 4 não é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado? Certo? Qual é o índice aqui que não aparece, já que é raiz quadrada? 2, ó. Tá certo? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, 2 elevado. Se é o inverso, pessoal, da potenciação, então eu vou ter 2 dividido por 2. O de dentro dividido pelo de fora. 2 dividido por 2. Quanto é que é 2 dividido por 2? É 1, certo? Logo, 2 elevado a 1 é 2. Mesma coisa, tá bom? Por isso que a raiz é 2. Ok? Tá? Vamos lá então, olha só. Raiz quadrada de 16. Qual é o número que é multiplicado por ele mesmo dá 16? Tá? É 4, não é isso? Ó, raiz quadrada de 16 é 4. 4 vezes 4, 16. Tá bom? Raiz quadrada de 36, quanto é que é? Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Bem, professor, mas quando um número for grande? Bem, existe alguns macetes para você também encontrar a raiz quadrada de um número, tá? Sem não necessariamente utilizar a decomposição de fatores primos. Mas nós vamos utilizar aqui a decomposição em fatores primos. Vamos lá. 36, eu vou decompor em fatores primos. Lembrando que números primos, quais são os números primos que nós temos? Os números primos, pessoal, que nós temos são aqueles números que são divididos, certo? São divididos por 1 e por ele mesmo, tá certo? Então, quais são os números primos que são divididos por 1 e por ele mesmo? Vamos fazer aqui acima, ó. 2 dividido por 1 e por ele mesmo, tá? 3 dividido por 1 e por ele mesmo. 5 dividido por 1 e por ele mesmo. 7, tá? 11 e assim por diante. Tá ok? Muito bem. Então, é o conjunto dos números primos. Agora, vamos então decompor o 36, apenas para treinarmos. 36 dividido por 2, primeiro número primo, ó, dividido por 2, 18. Ainda dá por 2? Dá. 18 por 2, 9. 9 dá por 2? Não. Mas dá por 3? Dá. 9 por 3 é 3. 3 dividido por 3, 3. Ok? 3 por 3 é 3. Pronto, até chegar no 1. 1 não é primo, tá? Vamos lá. Então, como é que fica isso? Ó, fica 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Eu posso escrever dessa forma. 2 elevado ao quadrado, 36 eu vou escrever 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado. Esse 2 eu posso colocar em evidência, se eu quiser, né? 2 vezes 3, ó, evidência o 2, é igual. Aí fica 2 vezes 3, 6. 6 ao quadrado. Tá certo? Então, 36 eu posso escrever dessa forma. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ou eu posso escrever dessa forma. 6 ao quadrado. E aí eu posso simplificar, 2 com 2. Tá certo? Cortando o caminho. Então, fica 6. Tá bom, pessoal? Tá? Eu tenho certeza que vocês já sabem fazer direto, mas é bom relembrar a técnica de como é feito. Tá ok? Bem, pessoal, continuando, vamos agora calcular um determinante, tá? Vamos relembrar o determinante, recapitular o conteúdo de determinantes, tá? De ordem 3, tá bom? Que é o que nos interessa, que vai nos interessar para a continuidade do conteúdo. Por exemplo, condição de alinhamento de 3 pontos que nós vamos estudar futuramente. Então, vamos recapitular, tá? Como calcular um determinante de ordem 3. E para calcular o determinante de ordem 3,
tá? Os determinantes, nós vamos utilizar a regra de Sarri, tá? Vocês aprenderam lá em matrizes determinantes, tá bom? Tem duas formas ou três formas de se resolver aplicando a regra de Sarri. É a mesma coisa, tá bom? Bem, vocês podem ter aprendido desta primeira forma aqui, tá bom? Essa primeira forma, veja, nós temos aqui o determinante de ordem 3, vejam, 1, 2, 3 linhas e 3 colunas, ou seja, é uma matriz quadrada de ordem 3. 3 linhas horizontal e 3 colunas. Como foi que nós aprendemos? Nós aprendemos o seguinte, ó, vamos traçar, vou pegar essas duas primeiras colunas, ó, 2 e 1, 4 e 5, 1 e 0, e vou repetir aqui fora, repetir, ó, 2 e 1, 4 e 5, 1 e 0, tá? Repetir. Aí vamos traçar diagonais, ó. Veja, diagonal principal, tá? Diagonal principal, isso aqui nós chamamos de diagonal principal. Então são as diagonais principais, essas assim, tá? Diagonal principal, do primeiro para o último, diagonal principal. Voltando, nós chamamos de diagonal secundária. Diagonal secundária, tá bom? Secundária. Então, diagonal secundária, voltando. A principal mantém-se o sinal, em regra positivo. Secundária muda o sinal, em regra negativo, tá bom? Então, muda o sinal. Então, vamos lá. Nós vamos multiplicar esses elementos, lembra? Vamos lá, ó. Então, são 3 a 3, ó. 3 vezes 5, veja que essa é secundária, voltando, ó, tá? 3 vezes 5, 15, vezes 1, 15. Como é secundária, ela tem um sinal negativo. Coloca o sinal negativo aqui fora, abre parênteses. 3 vezes 5, 15, vezes 1, 15. Mais 2 vezes 2, 4, vezes 0, 0. Qualquer número vezes 0 é igual a 0. Tá certo? Então vamos lá. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3, 12. Fecha parênteses. Então essas foram as secundárias. Voltando os principais, ó. Mesma coisa, multiplicando, só que agora é positivo, tá, gente? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. Vezes 0, 0. Ok? Muito bem. Então vamos resolver a continha agora, ó. 15 mais 0 mais 12, 27. Repete o sinal aqui, ó. Menos 27. Mais 30 mais 2 mais 0, 32. Lembra? Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior termo. Certo? Que é 32, ó. Então, vou subtrair. 32 menos 27, 5. Sinal positivo, ó, maior. Mas vocês podem ter aprendido de outra forma. Mesma regra de Sarri. É apenas uma outra forma de se calcular. Veja. Ao invés de repetir as duas primeiras colunas à direita, aqui fora, eu posso repetir o primeiro. Veja, o último aqui, ó. Eu posso jogar ele aqui em cima. 1, jogo aqui em cima. E aqui o 3, ó, o último, jogo aqui em cima. A mesma coisa aqui, ó, da primeira linha, ó. Pega o primeiro aqui, o 2, ó, aqui embaixo, tá? O 3, ó, aqui de cima eu jogo aqui embaixo. E vou traçar as diagonais da mesma forma. Traço diagonais, ó, tá? Aqui, ó, principal, voltando secundária. Então, vamos lá, principal, 2 vezes 5, tá? Então, fica, cadê? Vamos lá, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30, tá bom? Vamos lá. 1 vezes 1, 1. Vezes 2, 2. Ok? 2 vezes 5, 10. Vezes 3, 30. Mais 4 vezes 0, 0. Vezes 3, 0. Tá bom, pessoal? Voltando, secundário é negativo, certo? Então, vamos lá. 3 vezes 1, 3. Vezes 4, 12. Então, menos 12. 3 vezes 5, 15. Vezes 1, menos 15. 2 vezes 0, 0. Vezes 2, 0. E aí vamos resolver essa adição e subtração, tá? 2 mais 30, 32. Ó. Mais 0, 32. Menos 12 sinais iguais soma, conserva o mesmo sinal. Então, negativo. Ó. 12 mais 15, 27. Tá bom? 32 menos 27, 5. Observe que deu o mesmo resultado, apenas mudou a forma de calcular. Vocês podem ter aprendido desta forma
ou desta forma para responder utilizando a regra de Sarri para encontrar o determinante. Tá bom, pessoal? Então, resolva os exercícios, nós temos algumas questões. Lembrando que todos os exercícios que vocês vão respondendo vão sendo atribuído uma nota, uma pontuação, tá bom? Então, não deixem de responder os exercícios. É importantíssimo se responder os exercícios para que sejam avaliados. Vamos responder e aí eu irei aí corrigi-las e verificar onde ficaram mais as dúvidas. Lembrando, na próxima aula nós iremos responder e vocês irão participar, tá, da correção, tá bom, pessoal? Então respondam e me devolvam esse exercício. Respondam hoje mesmo os exercícios. É importante que vocês respondam, tá bom? Respondam porque eu só posso atribuir a nota para os alunos que entregarem os exercícios, tá? Na próxima aula nós iremos corrigi-las, tá bom? E discutir, tirando as dúvidas. Ok, pessoal? Então, vamos responder. Vocês têm até as 23 horas de hoje para devolver os exercícios. Tirem a foto e podem encaminhar pelo próprio Classroom ou WhatsApp. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Estou à disposição. Um abraço a todos.